nada venha tirar a nossa atenção, nada venha tirar a nossa parte nesse lugar, que venhamos estar atentos ao que Tu há de falar aos nossos corações, porque logo mais iremos ceiar, iremos participar da mesa. Então capacita-nos e prepara-nos cada vez mais para a louvor e glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deixa Deus te usar. Shalom, shalom, igreja, povo lindo, Jesus. Vou falar, né, que é a primeira vez nesse horário, né, para estar falando da palavra do Senhor é diferente, né, é com a mais alegre, mas Deus está em qualquer horário, né, não importa o horário que a gente venha falar da palavra dele, né, é tudo uma experiência, é uma mudança, é conforme a mudança de tempo que está acontecendo, a gente tem que ir também mudando, né? Assim? Louvado seja Deus por vocês estarem aqui nesta tarde em que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, eu creio que vai falar conosco, eu creio que Ele já está aqui presente. Louvado seja Deus. E aqui vamos falar aqui no livro de Lucas 11, 54, não vai ser a palavra assim, se for assim a vontade de Deus, que eu não posso nada, não sei falar nada, sou apenas uma serva, não sou pregadora. Então, em Lucas 12, 54, louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em Lucas 12, 54, que nos fala: e ele também dizia à multidão: quando verdes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor. E assim também acontece. Hipócritas, podereis discernir a face da terra e do céu, mas como não discernis este tempo, vou para aqui para continuar. Amém? Amém. E quando aqui Jesus está aqui falando com os fariseus, né, com os judeus, dizendo que o que eles estão vendo na frente dele, apenas só por olhar, é o que acontece no dia a dia. Nada além do que eles poderiam ver a mais, eles não veem, só aquilo que está óbvio na frente dele. Como aqui ele diz que quando vem um vento, ele só vai fazer esse vento, vem o calor. E quando o sol está ensolarado, também diz que o calor. E quando vem, aleluia, louvado seja Deus, o tempo óbvio na frente dele, do sul, vai chover. E assim, nós sabemos que a nossa geração, os nossos pais, a gente já ouvia, né, falar que só perguntar a um pai, um avô, dizia logo: já olhei aqui o tempo, e de logo vai chover mesmo. Não, amanhã vai ser um dia ensolarado. Nós fomos crescendo, aprendendo assim com nossos pais, né, com nossas gerações, com pessoas mais velhas. E assim sucedia com o tempo. Se eu disser que eu, olhando para o tempo, vendo nuvem, eu vou falar: vai chover, mas nem sempre, porque nem isso, só Deus que é onisciente e sabe o dia que vai chover e que não vai, né? Porque às vezes o tempo está tão nublado, com esse calor tão grande, e ao mesmo tempo, no outro dia que a gente espera amenizar, o sol está quente mais uma vez. Esses são os sinais que Jesus disse, sinais do tempo. Os sinais que
já estamos em abril, quando chega a partir de 6 horas, já começa a escurecer, porque chegou no outono. Mas aparentemente não está assim, desse jeito, está escurecendo, mas o calor está intenso, ainda está sufocando. Aleluia, louvado seja Deus. São sinais do que Deus quer falar aqui para aqueles homens, que no tempo deles, eles só queriam ver os sinais de Jesus, mas não queriam ver o Filho de Deus, o que ele fazia, que ele ensinava no templo, ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava nas ruas, nas praças, em barco, mas o povo só ficava procurando sinais, os sinais realmente para ele provar quem era ele. E aqui ele dizia que eles só sabiam do óbvio, não queria ver mais além, apesar de que eles tinham conhecimento na palavra, eles sabiam, louvado seja Deus, que tinha sinais dos profetas antigos, que o Filho de Deus iria vir para mudar a vida deles, para salvar aquele povo. Mas eles só queriam olhar o que tinha ali na vista, né, na frente, mas não queria enxergar nem entender que Jesus estava ali para, louvado seja Deus, para falar, para mostrar que não precisava de sinais, dele tocar em alguém para saber que ele era o Filho de Deus. E ali Jesus se expressava, né, hipócritas. Por quê? Desse jeito. E eu quero falar também, meus irmãos, que desde o ano passado, que começou essa situação, falando de um tal de um corona, né, de um tipo uma gripe, e ali todo mundo é passageiro, é coisa rapidinha. É como sempre, né, depois que o povo fala, depois que vem o carnaval, parece sempre alguma coisa, mas tudo rapidinho. Aí chegava outros em áudio. Isso é coisa que estão invenção do homem. Estão inventando isso, aquilo, para poder enganar o servo de Deus. Aí eu, deve ser. Isso é para poder, mais uma oportunidade de poder lucrar. E ali o povo falava. Outros disseram, eu já ouvi falar também, eu ouvi, que esse vírus iria com o calor, ele não resistia, que era tipo uma gripe. E ali eu também disse, graças a Deus, né? Porque aqui não vai acontecer nada, nessa cidade não se vai ouvir falar de vírus, porque ou lugar quente, né? Antigamente aqui era conhecido como lugar mais frio, mais fresco. Mas com a mudança, com os sinais que está acontecendo, esquentou. E só Jesus na causa, não? E passando o tempo e ouvindo notícias, o povo falando em áudio que Deus está falando isso, que Deus está falando aquilo. E eu quero falar que eu estava, como aqui diz na palavra, olhando só o que eu estava ouvindo. Não está desapercebida. Foi o que aconteceu comigo. Este ano, eu precisei sair de casa para entender, quando voltasse, a gravidade da situação que está ocorrendo. E assim, quando eu vi que em casa eu precisei sair para que Deus me desse um livramento, e quando fui me despertar, que eu fui orar a Deus, que eu fui sentir como é que está acontecendo nos dias de hoje, a dor de milhares de pessoas morrendo todos os dias, e ali a gente só, por acaso, ouvindo as notícias, dizendo, não é nada comigo, nem com minha família, nem com um parente meu, nem com alguém que eu já ouvi falar, não, mas foi só com alguém já idoso. Mas o idoso já está numa idade já de 70, 80 anos, 90, tem nada demais. E ali, muitos pensando assim, né? Mas quando a gente
buscar a Deus e vai procurar saber o que é que está acontecendo, que sinais são esses que Jesus está nos dando, e a gente está muitas vezes desapercebido. Estes sinais que quando a gente vai buscar a Deus, aí que a gente vai entender, e dói demais. A gente não entende essa dor que entra no nosso peito, que parece que vai parar, que a gente não para de sentir essa dor. É a dor que, louvado seja Deus, Jesus quer que a gente sinta, para que a gente venha se despertar. Estes sinais que estão acontecendo aqui na terra, não é a primeira vez. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui em Mateus 24, que nos fala também dos sinais que estão ocorrendo, que Jesus já havia previsto. Aqui, que quando ele falou em Mateus 24:4, e Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É o que está ocorrendo nos dias de hoje. Muitos ainda estão sendo enganados. Enganado como? Enganado que tudo que a gente está ouvindo, a gente está acreditando. Por que nós estamos sendo enganados? Porque muitos, ao invés de estar vindo para a casa de Deus, estamos com medo. Com medo porque pode acontecer alguma coisa na vinda, ou em chegar perto do irmão. Então, o que a gente tem ouvido, os gritos, sussurros, as pessoas falando mentiras, e com muitas verdades também, mas o que a gente está só acumulando coisas que estão acontecendo e entregando ao medo. Nós estamos nos entregando. Nós estamos muitas vezes, não, eu não tenho medo, não. A hora que você não está falando comigo não, missionária. Porque a hora que disser que a igreja está aberta, eu venho. Eu não me preocupo com isso, não tenho medo, não. Mas muitas vezes a gente tem, sim. Está aqui. Está em nós, que pode, muitas vezes a gente pegar o vírus, pode não ter nada. Porque possamos até passar para alguém que tenha o vírus e não resista. Então, o medo também do que as pessoas vão falando, e ali muitos vão falando e se desviando, aleluia, da igreja. E quais são os motivos? Não é a epidemia, não é o vírus, não. É as coisas que estão ouvindo, não vou mais, porque está acontecendo isso e isso, então agora eu vou me afastar da igreja do Senhor. Estamos vivendo um tempo, uma geração de covardia, de medo, de sussurros, de que Jesus está, aleluia, Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui, que pelo terceiro dia, né, ele ressuscitou. Mas, como ele ressuscitou há séculos, há mais de 2000 anos atrás, que ele disse que ele viria para buscar os seus. E cadê Jesus? E está permitindo que tantas mortes estão ocorrendo. Mas ele disse que haveria, louvado seja Deus, pestes. E haveria pragas na terra, antes da vida dele. Então ele aqui nos fala que, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares na terra. E assim sucede. Não é de agora que está acontecendo os terremotos, os vulcões, as pestes, as pragas.
igreja deve, louvado seja Deus, desistir. Aí agora aconteceu um decreto que vai sim validar para que o povo venha votar. Mas será que muitos vão votarem? Ou vão estar com medo? Vão estar assim? Mas quem é que vai nos ajudar? Deus é quem vai. Ele disse para a gente não temer. Ele disse que não cairia um fio do nosso cabelo se não fosse da vontade dele. E por que aconteceu de várias pessoas, servos de Deus, não ter morrido? Não é por acaso, não. Alguns já tiveram coronavírus, que a gente conhece, estão aí de pé. Deus tem um propósito. Não é por acaso, não, que estamos aqui de pé. Porque precisamos sim reunir, se levantar para orar, para clamar. Porque a fome já veio, não foi de agora, aumentou, né? Porque a crise chegou. Quando chegou essa situação de fechar os comércios, de fechar lugares onde muitas pessoas já tinham anos com sua vida bem, situação financeira de classe média, né? E aconteceu o quê? De fechar por um mês, por semanas, e aí a folha de pagamento começou a vir, e as pessoas começaram, os empresários, os donos de comércio começaram a não ter como pagar, porque tinha que tirar das suas contas para não deixar as suas coisas tudo acumulada. Muitos pedindo empréstimos. Eu ouvi uma notícia que alguns empresários se reuniram. Eu não sei se foi no mês passado, e ali eles disse que chegaram, que foi denunciado, mas esses empresários queriam saber, estavam preocupados com a situação que está acontecendo, para ter um resultado, uma solução para tudo isso, para ajudar. Eles estavam preocupados com os funcionários, com vidas que se desesperaram com o tempo. Muitos chegaram a se suicidar, muitos desistiram das suas próprias vidas. Louvado seja Deus. E em meio a tanta notícias ruins, ainda acontece dessa vacina que teve aí. Para muitos é a esperança de muitas vidas, de muitas pessoas já na área da saúde, idosos. E aí de repente a gente ouve que tem casos de pessoas que trabalham na saúde se corrompendo, tirando a vacina de pessoas idosas para colocar apenas o vento, o vácuo, né, da seringa. E aí a gente vê, louvado seja Deus, o amor de muitos se esfriarão. Muitos estão pensando só em si, no que vão receber. Porque se alguém faz algo assim, é porque depois vai receber algum dinheiro. Não é à toa que vai deixar, porque se ali a vacina está para todos, estão trabalhando para isso, e por que vão tirar de uma esperança de alguém que está indo para uma vacina? É porque quer viver, quer sobreviver. Aí estão tirando a vida aleluia, dos nossos familiares. Estão tentando tirar por um valor, se vendendo, se corrompendo. Aleluia, louvado seja Deus. Aí que diz na palavra que muitos vão perder sua salvação se vendendo por um pouco, que ali vai passar, vai acabar esse valor, não vai ficar para sempre não. Aleluia, são os sinais que Jesus está aqui falando da palavra dele, que está na nossa frente. E ali aconteceu outro caso também, que eu creio que nós vimos, não foi que foi aqui na Bahia, que pessoas de madrugada estavam vacinando. Por quê?
Porque é claro que alguém não ia ficar acordada até de madrugada para receber a vacinação, porque não era para eles, mas estavam dando para eles e para filhos e parentes, para salvar a vida deles mesmos. E a dos outros não conta a vida do ser humano. Está virando, aleluia, louvado seja Deus, o ser humano está se transformando em seres, não sei, irracionais. Não estão se preocupando nem aí. Quantos estão morrendo? Quantas pessoas estão chorando por um parente? Quantos que perderam, louvado seja Deus, seus sonhos, seus projetos? Aleluia! Porque aqui diz também que não é só, nós não temos que lutar só com a nossa carne, mas sim com os principados, com as hostes espirituais da maldade. Estão agindo no nosso meio, que se a gente olhar o olho nu, a gente não está percebendo, a gente não está entendendo só com oração, jejum, sim, também, se preciso for, nós temos que sim que reunir a igreja de Deus, a igreja se unir para saber que não importa qual congregação que nós estamos, se servimos só a um Deus. E por que separação? Temos que nos unirmos. Quando alguém fala num vídeo que Deus falou que é para jejuar no dia não sei quanto, no dia 29, dia 30, depois teve uma polêmica, porque só o que tem é isso. O povo não vai levar. Muitos, mesmo servos de Deus, estão fazendo isso, criticando. Não estão levando a sério, não. Sabem criticar. E por que não fazer? É pela fé. E é pela fé que nós devemos sim crer que se nós, o povo que Deus está esperando, é nesta geração. Não é na próxima que está vindo, não. Deus está procurando um povo guerreiro, servos, aleluia, louvado seja Deus, que disse que, aleluia, muitos dos escolhidos vão ser enganados, mas aqueles, aleluia, que pode sim buscar a face do Senhor, não vão ser enganados, não. Deus está, louvado seja Deus, buscando, aleluia, um povo que entre essa situação que está acontecendo, não venha a se prostrar, a se pegar o seu cobertorzinho, se enrolar e deixar acontecer. Deus está buscando um povo que venha se despertar com os sinais que estão acontecendo na terra. Aleluia, louvado seja Deus. A gente não ouviu falar aqui que até no Brasil, que até praga de gafanhoto aconteceu. Oh, são sinais, os sinais da volta de Jesus. Ah, mas já aconteceu em Joel 1 fala, aleluia, louvado seja Deus, que houve uma praga de gafanhoto em Israel, que assim começou a comer as videiras, começou a comer as plantações, o enxame de gafanhoto destruindo. O povo de Israel estava passando fome naquela época. Aleluia, louvado seja Deus. Mas foi antes que Jesus aqui anunciasse os sinais que ele disse que iria acontecer. Foi no Antigo Testamento, mas Jesus falou do que viria. Aleluia, foi apenas um exemplo de que o povo de Israel já não tinha mais o que beber, já não tinha mais dinheiro. Aleluia.
ou maneira de trocar o seu alimento. Já estava faltando água, a videira já estava, aleluia, louvado seja Deus, destruída. A figueira, aleluia, louvado seja Deus. E ali ele disse que se o povo se arrependesse, que nada vem por acaso. Se o povo se arrependesse, se unirem num só propósito de jejum e oração com pano de saco, aleluia, Deus ia reverter, Deus ia ouvir, e ali, aleluia, louvado seja Deus, e ali ia mudar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o povo precisou, ainda precisa continuar, porque tudo que está acontecendo hoje e o que aconteceu ontem, aleluia, nos anos passados, meus irmãos, não foi nada que já não estava aqui escrito na palavra. Mas quando a gente ouve e acontece aqui conosco, todos nós somos atingidos com tudo que está acontecendo. Nada fica, aleluia, louvado seja Deus, diferente não. Se aumenta o alimento, se aumenta a gasolina, se aumenta o gás, tudo, louvado seja Deus. Não está separado porque nós somos servos de Deus, não. Mas temos sim, como o bispo falou, nós temos sim o poder da oração. E sabermos que se nós orarmos, nos unirmos, se nós pelejarmos, clamando a Deus, aleluia, Ele ouvirá. Ele vai dar sim o sustento da nossa família, da nossa casa, dos irmãos, daqueles que a gente conhece e aqueles que nós não conhecemos. Porque precisamos sim sentir a dor do próximo. Precisamos sentir a dor do irmão, daquele que, mas não é evangélico, não. Nós somos irmãos, sim. Nós temos que saber que, aleluia, Deus tem salvação para todos aqueles, aleluia, que estão aí enfermos, que podem. Eu ouvi essa semana, ore por uma pessoa que até pastor, mas essa pessoa não tem aquela coisa assim de que preocupar com família, né? Porque disse, porque a mulher manda, é que manda, não sei o quê. Então, aí eu ouvi um áudio, né, pedindo oração, que disse que ele estava com suspeita de Covid. Aí disse, alguém falou, né? Que seja assim a vontade e o querer de Deus. Se Deus quiser, mas Deus vai, essa alma vai ser salva. Nesse dia eu digo, Deus, eu estava numa situação que, meus irmãos, que é como nós sabemos que muitas vezes o nosso corpo está tão cansado, o espírito pode estar até com vontade, mas tem que ser um conjunto. Só espírito, a gente não tem força para ficar clamando e orando. A pastora Joselena bem sabe, né, pastora? E às vezes o espírito está fraco, mas o corpo está forte também. Não adianta não. Porque a nossa oração não vai chegar ao trono da graça, não. Porque adianta a gente estar orando com o físico bem, e se a gente não tiver com o espírito ligado com Deus, com vontade, com sede, aleluia, da mudança de Deus, aleluia, não vai ter nada. Deus vai ouvir que às vezes a gente está orando, o nosso pensamento, o nosso coração está em outras coisas. Então tem que ser o espírito e o corpo bem para clamar, para orar por todos, por essa nação, pela liderança do nosso país, para que não se torne um caos. O que está acontecendo aqui, se nós não orarmos, o povo de Deus não se concentrar em saber que nós somos um
povo só para guerrear contra as hostes e os principados, contra tudo que está aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Se nós não orarmos, não nos dissermos, vamos irmãos, não importa, aleluia, qual congregação que você é, um Cristo, é um Deus. E ali, se nós não estivermos, meus irmãos, nos despertarmos, pedir a Deus o discernimento do que é que está acontecendo, aleluia, para que nós possamos orar pela liderança do Brasil, desta nação, que só está recebendo paulada. Nós temos sim que saber, mesmo aqueles que não votaram, ou aqueles que votaram, não sei, não importa, mas a gente tem que se reunir, clamar pela nossa nação, pela liderança do nosso país, para que, aleluia, quando a gente se despertar e ver que cada hora que passa, o Brasil está indo de mal a pior. Mas se nós clamarmos, se um povo que chama pelo nome do Senhor, orar, aleluia, e jejuar, crer que nós temos sim o poder, aleluia, e a oração em nós para mudar, aleluia, a situação. Porque muitos que estão enfermos, meus irmãos, não é só de Covid não, que eles estão tentando também, tem coisas ocultas atrás disso tudo, para se beneficiar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Tem coisas ocultas aí, rondando, fazendo, mas para que a gente não perceba, mas se a gente clamar, se a gente orar, se a gente pedir a Deus o discernimento, Ele vai nos dar armas certas, as armas corretas, as armas, aleluias, como diz a pastora Jo, ajustadas, armas certas para a gente clamar, orar e Deus mostrar como nós devemos orar. Como, aleluia, a nossa oração tem poder de mover o coração de Deus. Porque está acontecendo também pelos nossos pecados. Aleluia, muitas vezes a gente está desapercebido. Aqui quando Jesus disse que em Mateus 25, que a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Então ele disse que 5 estavam atentas e 5 desapercebidas. Mas aqui Jesus disse também, e quando ele viria, só Jesus, só Deus, o Pai, sabia a hora. Mas ele deu aqui um exemplo, aleluia. Mas ele não disse que viria à meia-noite. Ele não disse que vinha de madrugada às 3 da manhã, nem às 5 da tarde, nem já são 5, né? 5 e 10. Nem às 5 da tarde. Ele disse que nem ele sabia, nem os anjos. E ali, como só tinha 5 prudentes. E nos tempos de hoje, será que nós estamos prudentes para os sinais, para o que está acontecendo? Se nós não estamos ainda, louvado seja Deus, prudentes para o que está acontecendo, não só no nosso país, mas em várias nações na terra. Como vamos saber a vinda do nosso Deus se nós não pegarmos e levar, aleluia, ficarmos atentos, levar a sério do que é que está acontecendo, pedir a Deus o discernimento dos dias de hoje, porque os dias são maus.
Ah, mas vai acontecer, vai ser em sequência. Pode sim. A partir de quando acabar essa situação desse Covid, que está levando muitas vidas, ore sim daqueles que estão enfermos. Ah, não, é para Deus fazer a vontade e o querer. Não, meus irmãos, quanto mais a gente está pedindo a vontade e o querer de Deus, a gente tem sim que orar e dizer assim: não, Deus, intercede por essa vida, louvado seja Deus. Essas vidas aí que já se foram, que muitos de nós não oramos, não clamamos, não impedimos a intervenção de Deus, muitos deles poderiam sim ter voltado à saúde, à cura deles, e ter vindo para a presença de Deus, ter ouvido a palavra do Senhor, estar, louvado seja Deus, na salvação, ter se arrependido, aleluia, dos seus pecados. E a gente, muitas vezes, a gente tem que pedir só para Deus fazer o querer e a vontade dele. E se Deus quiser, não, vamos orar, pedir a Deus para intervir, porque, aleluia, o inimigo não está brincando, não. O inimigo está rindo de muitos daqueles que dizem que são servos de Deus. Está rindo aí, olha para aí, está dominando, está tomando conta. Quantos por dia estão morrendo? E cadê? Aleluia. Depois, meus irmãos, que eu fui perceber que quando a gente, aleluia, pergunta a Deus como é que nós podemos orar, o que é que está acontecendo, como nós podemos, aleluia, enquanto há tempo, despertar, pedir discernimento. Enquanto eu não estava, aleluia, louvado seja Deus, acomodada, eu estava assim, ó, prostrada, e não estava só, meu Deus, misericórdia, está morrendo tanta gente assim. Estava só prostrada, como muitos estão, ó, olhando pela janela, olhando o tempo passar, e não vê o que Deus quer. E não está, aleluia, orando por essas vidas que pode Deus curar, pode Deus salvar, pode estar aqui mais tarde contando o testemunho de que Deus fez através de uma oração de um justo, faz muitos seus efeitos. Louvado seja Deus. Quando Joel falou que o povo poderia sim usar pano de saco, né? Ou as vestes de saco, se unir, orar e clamar a Deus. Aleluia. Deus que dá a resposta. É Ele que dá, aleluia, aquilo que o povo de Deus precisa. Nós somos escolhidos, mas estamos precisando sim sentir o que o coração de Deus está sentindo. Quando o coração de Deus está sentindo, aleluia, é dor. O coração de Deus está, aleluia, louvado seja Deus, está triste. Com muitos de nós estamos só preocupados com nossos umbigos, porque estamos orando pela parentela. Ah, graças a Deus que não aconteceu nada, que não morreu ninguém. Aleluia. Quando nós sentimos a dor do coração, que, aleluia, o coração de Deus, aí sim que nós vamos gemer, com gemidos, aleluia, inexprimíveis, em saber o que está acontecendo, aleluia. Mas o coração de Deus está triste, porque muitos estão brincando, muitos estão, aleluia, dormindo, enquanto muitos estão indo embora, enquanto o inimigo está rindo da nossa cara. Oh, cadê aqueles que dizem que são servos de Deus? E o que é que está acontecendo? Nada. Por que estão tão
tantos morrendo. Aleluia, o coração de Deus está triste, esperando por nós. Continuamos clamando. Nesta manhã aconteceu uma caminhada, eu creio que aconteceu, que eu fui até chamada, mas eu não fui para poder vir para cá. Teve uma caminhada de várias pessoas, vários irmãos, disse que não importava a religião, mas que fosse caminhar, fazer um clamor. É hora, sim, já era para a gente ter nos despertos há muito tempo, mas a gente só deixa para depois, quando a coisa já está de maneira tão séria, tão grave, que é aí que a gente vai entender o que é que está acontecendo, porque, aleluia, porque uns falaram, vamos, Deus levanta assim, Deus levanta para poder a gente, quando a gente está desapercebido ou não está sem querer entender o que é que Deus está falando conosco, o que é que Deus está mostrando, Deus vai levantando aqueles que querem, aleluia, orar, aqueles que não aceitam mais o que está acontecendo, aleluia, louvado seja Deus. E quando aqui Abacuque 3, no versículo, se eu não me engano, 2, que diz, Senhor, aviva a tua igreja. Porque, aleluia, porque ele falou, aviva a tua igreja, o profeta Abacuque. Porque a igreja precisa sim não ser avivado para se libertar dos pecados, da parada, da mesmice, de ficar conformado, aleluia, não só dos dons espirituais, avivar a igreja. Deus sim quer avivar a tua igreja. Eu creio que Deus está preparando um povo diferente nesta geração. Não é a geração que está vindo, não, é a nossa geração. Um avivamento com discernimento, para assim, aleluia, a obra dele se cumprir. Rei, aleluia. Deus está levantando um pequeno povo, mas que quando, aleluia, esse avivamento é para agora. Deus não está deixando para depois, não, porque esse avivamento de agora, aleluia, é para a gente interceder por pessoas, clamar pela rua. É como o bispo fez há 15 dias atrás, que levou as servas dele e começou a clamar pelas ruas. Não só por bairro, mas sim, a gente tem que clamar, mesmo aqui onde a gente estiver, no monte. Aleluia. Assim como Jesus disse, aleluia, nesses últimos tempos, quem estiver no monte, ou quem, aleluia, ou no telhado, que não desça para pegar suas vestes, seus objetos, suas joias, mas sim, que venha estar atento, porque as coisas estão acontecendo. Vamos sim interceder, orar, clamar, se preciso jejuar, marcar com pessoas para interceder por este povo, por esta nação e pela terra que está necessitando de nós. Não é do que está ali, aleluia, louvado seja Deus, esperando passar o tempo, esperando passar este momento, esperando, aleluia, louvado seja Deus, acabar com esse vírus, porque nós sabemos que vai aliviar sim, vai melhorar. Vamos orar, mas eu sei que nós sabemos também que vai acontecer, vai ter outros acontecimentos, como tem acontecido. Mas agora eu creio que Deus está despertando este povo, este que clama pelo nome dele, está despertando, como disse sempre o bispo fala, que
esse acontecimento deu para que o povo saiu da igreja, se afastou, foi fechada, foi proibida, sim, mas para saber que realmente quem nós somos, se realmente somos crentes, somos servos de Deus, se temos realmente fé, é para saber quem é e quem não é. Aleluia. E é o que tem acontecido. Muitos desistiram, muitos não suportaram, e agora nós estamos sabendo, estamos vendo quem é. Aqueles que estão, aleluia, vindo, aqueles que estão clamando, aqueles que cansados, aleluia, ou descansado, mas que sabe que só com ele, tudo isso que está acontecendo, mas que são verdadeiramente aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão servos, aqueles que não deixaram, aleluia, isso tudo, aleluia, que está acontecendo, parar. Esse que Deus que está olhando, está vendo, que não está temendo, mas que vamos sim ser renovados pela palavra de Deus, porque tudo isso foi anunciado, tudo isso já foi escrito. E quando Jesus disse, aleluia, que vinha buscar um povo que, aleluia, que começava assim os princípios das dores, aleluia, iria ter sim os holocaustos, sim, mas que nós não iríamos ficar só, porque Ele iria sim estar conosco, e aonde quer que nós viéssemos ser enfrentados, ou até interrogados, ou até constrangidos, Ele disse que iria colocar palavra na boca do teu povo, a gente não estaria só, para nós não temermos a nada, porque o maior é o nosso Deus que está conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus avive a tua igreja, que Deus dê discernimento, aleluia, à tua igreja. Nós precisamos sim, e que Deus sim venha dar a cada um de nós, aqueles que estão, aleluia, levantando, e não está brincando, e está sentindo a dor do próximo. Aleluia, aquele que, aleluia, louvado seja Deus, que está aqui nesta hora, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que ainda vão ouvirem, aqueles que estão ouvindo na sua casa, aqueles que estão temendo ou preocupados porque estão em suas casas, achando que, aleluia, que isso não vai ter fim, que o fim é este. Jesus disse que não é este o fim, mas, aleluia, Ele está nos chamando, Ele está nos renovando, aleluia, para nós nos levantarmos. Este avivamento que Deus está dando, que Deus vai dar ao teu povo, aleluia, louvado seja Deus, é para agora, é para agora, não é para amanhã não, é para agora. Aleluia, desperta, aleluia, desperta, desperta tu que dormes, que não é o fim, não é o fim não. E esse avivamento que Deus está dando é para a gente livrar vidas, ajudar, com nossas mãos interceder, com nossas mãos curar, aleluia, louvado seja Deus, com a nossa voz clamar, e os céus se abrirem, aleluia, louvado seja Deus. Este povo que Deus
está mudando a história, está renovando. Aleluia. Deus vai tirar todo o cansaço do teu povo, para quando clamar, quando orar por vidas, até pelas nossas vidas, o renovo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, é para cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. E assim como não é diferente desse dia de hoje, da ressurreição de Cristo, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá buscar os teus. Mas enquanto isso, Ele precisa de mim, Ele precisa de nós, para mudar a história desta nação, a história de nações. Aleluia, louvado seja Deus. E assim eu agradeço a Deus por tudo, por esse dia de hoje, por estar aqui neste momento com meus irmãos. E quando disse que, aleluia, que o amor de muitos se esfriarão, é dentro muitas vezes da casa do Senhor. Quando nós estamos em casa, é bom. Nós estamos guardados, estamos protegidos, sim, amém. Quando nós estamos ouvindo a live em casa, é bom, é confortante, né? A gente senta no sofá, a gente deita na cama, é bom, é confortável. Mas quando Jesus disse que o amor de muitos se esfriarão, é agora, quando as igrejas estão fechadas, e aí a gente só vê uma vez por semana, ou muitos nem isso está acontecendo, não estão vindo mais. E quando a gente vê o irmão, é só aquele momentozinho, ainda bem, já terminou, vou para casa. E aí vai esfriando o amor dos nossos irmãos, vai esfriando, a gente não procura mais saber nem como é que está o nosso irmão, como passou a semana, o que é que está sentindo. É esse amor que vai esfriando. Aleluia. E isso é tão ruim, porque a gente não vai sentir a dor do nosso irmão quando ele estiver sentindo querendo ouvir, aleluia, a voz do outro irmão. Porque a gente chega no culto, ou irmão, paz do Senhor, tudo, tá tudo bem, tá, pronto, acabou. Uma semana depois, ou 2 vezes, ou nenhuma. E aí, nós somos falhos, sim. Daqui a pouco a gente não tem nem vontade mais de vir para a casa do Senhor. Não, mas estamos buscando a face de Deus. Nós somos servos, sim. Estamos, e por que não? E porque precisa vir. Mas é junto. Quando a gente vê o outro irmão, irmão, quanto tempo, irmão? Que bom, você está bem. Tua aparência está boa, meu irmão. Você está sentindo? Eu estou sentindo. Meu irmão, eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua família. Eu vou orar pela porta de emprego que se fechou nesses últimos tempos. Porque fechou a igreja. E ali o contato com nossos irmãos, a cada dia, foi se perdendo. É bom a gente estar em casa, mas o amor, a gente chamar o outro de irmão, é fácil. Porque está escrito aqui que Jesus é o nosso, aleluia, noivo, é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E nós somos irmãos em Cristo. Mas quando a gente se afasta, que a gente só vê o nosso irmão pelo WhatsApp ou pela internet, não é mais a mesma coisa, não. O amor vai esfriando, aquela vontade de saber como é que o irmão está vai mudando, já não é mais a mesma coisa. Não, minha
Eu não faço isso não, comigo não aconteceu. Nós somos humanos, seres humanos. Se é que a gente fica tempo sem ver o nosso irmão, às vezes até a gente pergunta, mas não é aquela preocupação de quando a gente vê nossos irmãos toda semana. Louvado seja Deus. Eu estava no ministério, que não foi aqui, grande, e ali, você queria atenção? Não queria atenção não. Eu fui perceber que o amor de muitos se esfriarão, porque eu fui num ministério tão grande, e ali as pessoas passam, posso nunca ter te visto, mas não tem aquela vontade, aquela curiosidade. Meu irmão, seja bem-vindo aqui no nosso ministério, você é meu irmão, que bom, qual o seu nome, de onde você veio? Já não está tendo mais isso não. Quando acaba o culto, cai fora. Pareceu distante, não pergunta nem aquele que chegou naquele ministério que ninguém conhece, nem procura falar. Eu passei dias em um ministério, indo 2, 3 vezes por semana. Tinha pessoas que chegavam perto de outra pessoa perto de mim, mas nunca chegou para perguntar de onde é, qual o seu nome, seja bem-vindo aqui. O amor está mudando, o amor está esfriando, está acabando. É por isso que Deus fala, que Jesus fala, é hora de nós nos despertarmos, é hora de ter, aleluia, louvado seja Deus, esse ter discernimento para saber o que é que está acontecendo agora, lá fora, com o povo de Deus, com a igreja, com aqueles que nós dissemos que somos irmãos. Não chamamos mais nossos irmãos, vamos lá em casa, vamos conversar. Não, só estamos com medo. E o amor se esfria. E cada vez mais que você procura ver como está seu irmão, vê seu irmão, mesmo que você não abrace, mas que você está vendo seu irmão ali, já é algo que Deus está fazendo. Deus está mostrando: meu irmão está bem, meu irmão, como está lindo. Meu irmão, como é que está a sua casa, como é que está a sua vida, está faltando alguma coisa? Quando a gente deixa de ver nossos irmãos, que eles muitas vezes não estão vindo mais para a casa do Senhor, e aí a gente não está nem sabendo o que é que está acontecendo, mas está tendo esfriamento, muitas vezes, porque não pode vir, ou porque também já se esfriou, porque a igreja fechou, e ali a gente está gostando também, muitas vezes acomodado, porque em casa é bem melhor, porque a gente fica descansado, a gente não dá essas paletadas muitas vezes andando, estou sem gasolina, então não posso vir para a igreja. Não, esse amor que Deus quer, aleluia, que venha a ser avivado a cada dia mais, que a igreja está precisando. A igreja está precisando se levantar, a igreja está precisando, aleluia, louvado seja Deus. Já não posso alterar minha voz. A igreja está precisando do discernimento, despertar este renovo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E assim eu agradeço a Deus por tudo, essa oportunidade que Deus me deu nesta tarde. Amém. Louvado seja Deus. Em tudo Deus tem o seu propósito, e Ele quer trabalhar e quer agir na nossa vida de forma sobrenatural. E são grandes verdades. Tudo isso que vem muitas das vezes para nos paralisar, para fazer com que percamos o propósito de Deus. Muitas coisas já estavam acontecendo para que isso viesse a acontecer, e agora a gente precisa estar mais atento, porque
cada dia que passa, nós precisamos cumprir essa palavra que Deus tem lançado sobre nossas vidas. Quando a gente lembra disso tudo, a gente lembra do sacrifício de Cristo na cruz. E eu gosto, de vez em quando eu gosto de falar isso, né? E já pensou se Jesus desistisse de mim? Já pensou se Jesus dissesse: não quero mais meia com o Reinaldo, não? E eu paro, analiso e digo: ele, mesmo com meus defeitos, ele não desistiu de mim. Mesmo continuando a falhar, porque a gente sempre vai falhar, né? Não existe a perfeição a esse nível, nós sempre vamos falhar. Mas mesmo assim ele continua dizendo, né? Eu estou aqui, eu não desisto de você. Ceiar, ainda mais na data de hoje, aonde se celebra a Páscoa que precisa cada dia ser ressignificada, trazer a sua verdade, trazer a realidade, né, que Jesus deu a vida por nós, que ele, mesmo em meio à sua angústia, ele disse: Pai, se possível, deixa eu ir não. Mas ele olhou e disse: mas seja feita a tua vontade. E essa vontade dele é que precisa prevalecer a cada dia. E é por isso que a gente está aqui. Lutar, sim, a gente precisa continuar a lutar como igreja. Lutar não somente para que a nossa casa esteja servindo ao Senhor, para que a nossa vizinhança, mas lutar para que o Evangelho continue sendo ministrado e pregado onde quer que seja. Nós não podemos deixar esse amor esfriar. Ele ressuscitou justamente para mostrar que esse amor não pode esfriar. E é por isso que nós vamos ceiar uma vez mais. É por isso que nós vamos colocar nas mãos do Pai uma vez mais, né? A nossa vida, a nossa alma, que venhamos compreender o significado da ressurreição de Cristo, desse amor que Ele quer que seja transmitido. E amor que é como a gente sempre fala, amor não é só passar a mão na cabeça e dizer está tudo bem. Às vezes é dar uma saculejada e dizer: desperta, né? O missionário já trouxe algo que é importante. Nós precisamos despertar, nós precisamos novamente ser avivados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E é por isso que quando a gente faz esse ato profético, essa revelação da ceia, Jesus disse isso, e Paulo confirmou isso, quando ele disse que em memória de Cristo a gente tem que fazer. Sabe? Em memória de Cristo, lembrando do que Ele fez, lembrando do seu sacrifício. Não vi nenhum lugar mostrando que iria passar esse filme, mas vi hoje em algum vídeo pequeno aí algumas cenas do filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, e traz um estalar, né, de verdadeiramente o que Jesus passou de sofrimento por mim e por você. E às vezes a gente reclama, às vezes a gente questiona, às vezes a gente não aceita pequenas coisas, quando Jesus disse: eu estou sofrendo tudo isso por você. E é por isso que Paulo disse que em memória de Cristo nós deveríamos tomar o pão, dar graças e partir e dizer: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comer e dizer: em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Logo em seguida ele faz algo lindo, maravilhoso. Ele sela uma nova aliança. E eu gosto de repetir isso toda ceia. Ele não quebra a aliança. Muitas vezes somos nós que rompemos a aliança. Muitas vezes somos nós que deixamos com que as coisas venham e impeçam o nosso crescimento na presença dele. Mas ele não quebra a aliança. E ele disse naquele momento: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Nós precisamos quebrar um pouquinho do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa forma de ser e permitir que o Senhor trabalhe sobre nossas vidas. Cadê os diáconos? Álcool nas mãos? Traz para mim também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem puder estar de pé. Pai, graças eu te dou uma vez mais. Eu te glorifico. Eu apresento a Ti, graças te dou pelo pão, Pai. Pão que representa o Teu corpo, que foi moído por nossas transgressões, que foi ferido por causa dos nossos pecados, e que representa tanto o Teu amor, a ponto de não olhar as nossas falhas e sofrer aquilo que era para nós sofrermos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia ter a consciência daquilo que Tu fez por nós, que nós venhamos deixar o nosso eu, que nós venhamos aprender a perdoar, possamos aprender a pedir perdão, que possamos aprender, Senhor, a ter um espírito renovado na Tua presença, para que venhamos a cada dia Te glorificar. Da mesma forma que eu Te dou graças pelo cálice, cálice de uma nova aliança, aliança confirmada no Teu sangue, sangue derramado na cruz, aliança que nos trouxe o Teu amor em plenitude e que nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Teus filhos estão aqui, Pai, Tuas filhas estão aqui. Então trabalha de forma sobrenatural e traz o Teu mover e o Teu trabalhar. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que vai ceiar pode permanecer de pé. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou de direcionar ceia. Cada um se avalie, cada um veja o que tem feito, né? E hoje eu preciso fazer dessa forma porque o Senhor me fala, né? É minha mãe fora da igreja, que é minha ovelha, que ela saiba se posicionar diante do Senhor e saiba tratar aquilo que tem que tratar da forma correta, porque quem come e bebe desse pão e desse cálice de forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação. Então não adianta a gente não ter uma atitude de mudança, uma atitude de nova vida e ceiar e achar que está tudo bem. Então saiba se reconsiderar, para que mal não lhe suceda, porque eu sou filho, mas eu sou pastor. Saiba, porque Deus Ele ama, mas Deus também Ele é a justiça. Em suas mãos pão e cálice, corpo e sangue. Se nós soubéssemos a importância cada vez mais disso. Feche seus olhos um instante. Contempla a sepultura de Jesus
mas contempla de uma forma diferente. Veja que ela está vazia. Eu quero que você tente visualizar aquele texto em que fala em que Maria vai ao sepulcro e encontra a pedra removida e Jesus não está mais ali. Quando ela está ali procurando saber, e aqueles dois anjos dizem: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Nós precisamos parar de procurar um Cristo morto e procurar um Cristo que vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Procure contemplar depois o diálogo dele com Maria e diga: avisa Pedro que eu ressuscitei e aos demais. Sabe por que ele disse avisa Pedro primeiro? Porque Pedro, ele tinha negado, ele não acreditava mais. Então ele disse: não, primeiro avisa ao meu amigo Pedro, que ele pode até não ter acreditado em mim, mas eu estou vivo. Procura contemplar Jesus atravessando a parede, a porta, e mostrando a Tomé: toma Tomé, toca aqui nas feridas. Pode tocar aqui na ferida das mãos, na ferida do meu lado. Seja crente. Tanta gente critica Timóteo, mas tanta gente precisa seguir o exemplo de Timóteo e tornar a crer que ele vive. E é em memória de Cristo e crendo que ele vive, que eu te digo uma vez mais: tomai e comei, tomai e bebei. Que haja cura, Senhor, nessa noite. Que essa noite seja noite de cura. Que essa noite seja noite de renovo. Que essa noite seja noite de graça. Que haja renovo sobre a tua vida. Que haja uma nova história. Que esse 4 de abril de 2021 seja o reescrever da sua história, seja o reescrever da tua casa, da tua família, seja o reescrever de toda a sua vida. Que você receba da graça e da presença do Senhor a cada dia, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que você não permita jamais que o amor de Cristo venha esfriar sobre a tua vida. Que você possa ser aquele que vai estar intercedendo, clamando, não só pelos enfermos, mas por aqueles que precisam de um renovo e da graça do Pai a cada dia e sempre, até a volta de Cristo Jesus. Vai em paz, que você não saia sem abençoar o teu irmão, tua irmã, muito menos sem dar aquele brado de júbilo que Jesus ama tanto. Shalom, shalom, e que você possa viver a graça de Deus, a ressurreição a cada dia.